Fala pessoal, tudo bem? Vamos ponderar aqui algumas perspectivas. Sim, ele foi extremamente infeliz na fala, mas a gente não pode resumir uma timeline, resumir uma vida inteira a uma fala infeliz, tá? Nós não podemos ser imitador de Iago Martins e sua trupe, né? Norma Braga, a Carol Basso, Ângelo Basso, que se tornaram especialistas em abuso e nunca sequer defenderam uma vítima, né? Estão lançando livro, curso e um monte de coisas. E eles destroem a reputação de homens de Deus baseado em pequenos recortes. E não é o que o povo evangélico, dado a ponderação e a moderação, deve fazer. E eu vou aqui tecer algumas considerações para a edificação do corpo de Cristo. Lembrando a vocês que temos total autoridade nesse assunto, né? Lidamos com ele de maneira cotidiana, apoiamos, né, de maneira real, né, vítimas de crimes sexuais no ambiente religioso, e mulheres e crianças e homens também vítimas de violência doméstica. Primeira ponderação que nós devemos fazer é: só aceite acusação contra um presbítero com 2 ou 3 testemunhas. Lucinho Barreto tem um ministério sustentável há mais de 2 décadas sem nenhum escândalo e uma família no altar, uma família alinhada totalmente, esposa, filhos, todos alinhados ministerialmente, servindo o Senhor. Então não podemos reduzir a vida de um homem íntegro, sem nenhuma mancha no seu currículo, a simplesmente uma frase infeliz, ok? Um outro ponto interessante, era um evento de homens, 1000 homens, e nesses ambientes, geralmente, quando homens se juntam, né, surge a chamada quinta série. Homens passam a falar demais. O segundo ponto importante é que nós pregadores temos a tendência de, quando exaure o texto, a gente começa a falar e a gente vai entrar em situações grotescas como essa. Então suba ao púlpito, suba ao altar somente para pregar o evangelho. Deixa as piadas, deixa essas questões que estão além do texto para a mesa de comunhão, sabe? Deixa o momento quinta série, senão a gente pode incorrer nesse tempo idiota que existe hoje de cancelamento, de você reduzir uma história a uma frase, né? Outro ponto importante é que, por décadas, o Lucinho foi pastor de jovens, então a linguagem dele é informal, um pastor brincalhão, um pastor mais engraçado. No passado, evangelizava de Jasper, um Chapolin, vestido de Batman e por aí vai. Então, eu consigo ter graça ao olhar para a maneira com a qual ele é, né? Ele conduz o ministério e tal. E eu vou para o ponto da questão do currículo, né? Do histórico. Se o cara não tem nenhuma fratura no currículo, na timeline dele, por que eu vou projetar uma parada surreal mediante a só um momento? Mesmo que, vou chegar lá, a gente discorde totalmente dessa maneira, não só de se expor, mas de ter conduzido essa questão da intimidade com a filha. Então, nesse contexto do encontro de homens, ele estava ensinando os homens de como criar filha, né? Eu tenho experiência de criar filha e por aí vai. Entendo absolutamente quando ele diz da questão do resgate da autoestima hoje dos nossos filhos, né? É uma geração da depressão, é uma geração das ideologias humanistas ateístas. Então a gente sempre fica sofrendo, querendo perceber se os nossos filhos estão respondendo à fé. E essa abordagem paterna masculina dele, mesmo que equivocada, no entendimento dele, era a maneira dele imprimir na filha essa memória afetiva masculina. Então só escolha um homem a partir do homem que você vê que o seu pai é. Ok? Obviamente que não se faz isso beijando os lábios dos filhos, né? Então, por exemplo, eu afirmo diariamente meus filhos que eu os amo. Meu filho mais velho está com 16 anos. Essa semana mesmo falei,
Seu corpo tá, cara, desenvolvendo, né? Ele tá malhando, olha aí. Chamo ele de bonitão, beijo ele no rosto e por aí vai. Então, infeliz a fala, né? A abordagem. A gente pode fazer isso de uma outra maneira, mas eu acho desproporcional a punição virtual nessa época de cancelamento, se não há um histórico ali, né, de erros nessa área, e você vê pela, cara, a grandeza, a beleza, a harmonia que o pastor Lucinho tem com a sua casa, com a sua família e com o ministério. Então, para a gente começar a falar sobre nós e menos sobre essa situação envolvendo o pastor Lucinho, cara, não imite esses pastores desonestos como o Iago Martins, de você pegar recortes e tecer de maneira grotesca o cancelamento virtual de verdadeiros homens de Deus, ok? Se tiver algo concreto que se possa ser denunciado, que se possa ser exposto, ok, né? Mas se não tem, cara, seja gentil, seja generoso em fazer uma análise do todo e não apenas uma análise parcial, momentânea, equivocada, ok? Mas comparado ao histórico, você pode ter generosidade interpretativa para com aquilo. Agora falando um pouco sobre nós, sobre a criação dos nossos filhos, eu não concordo com essa maneira do Lucinho, né? Sou generoso em interpretar todo o contexto, mas acredito que foi equivocada, porque nós precisamos defender a infância absolutamente a partir de tudo. Ele é um pai saudável, mas, por exemplo, era um evento de homens, 1000 homens, e se naquele ambiente a fala dele é mal interpretada? Quantos homens doentes tem na igreja evangélica que, se forem abordar a filha da mesma maneira que ele, como um homem, um pastor saudável, abordou, o fim não pode ser o mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. Aos nossos filhos, nós precisamos sinalizar sempre que o toque íntimo, ele é marital, ele é exclusivo para o futuro matrimônio. Esse toque de intimidade, ele não é paterno, ele não é materno, ele é marital. Então a gente precisa inculcar na cabeça dos nossos filhos, na cabeça das crianças, que o toque oral, o toque genital, ele é exclusivo para o matrimônio, ok? Isso vai sendo inculcado na cabeça da criança. Nós, como pais e mães, não podemos infringir o limite e, de certa maneira, a dignidade dos nossos filhos. E não, é um ato de paternidade, é um ato de maternidade, não tem maldade nenhuma. Não, nós precisamos colocar fronteiras no entendimento dos nossos filhos, sinalizando a beleza do matrimônio, a minha intimidade, a minha nudez, a exclusividade do meu corpo é para um dia no casamento ser exposto. Não pode ser feito de maneira nenhuma antes disso. Um outro ponto importante, não aceite que os seus filhos sentem no colo de outras pessoas. E mesmo sentando no seu colo, tome cuidado, vou dar um exemplo aqui. A sua perna, como adulto, e aqui as duas pernas da criança. Aí senta assim, mesmo você sendo pai ou mãe. Então há uma fricção aqui dos órgãos genitais, cara, que pode erotizar, sensualizar seu filho. Então tome cuidado. Sempre coloque a criança, sua criança, em uma posição que a sua genitália não vai ser friccionada, nem exposta. E você também não vai ser estimulado. Tome cuidado com isso. E nunca permita que suas crianças vá no colo de pessoas estranhas, no abraço de pessoas estranhas. Sempre esteja alerta a isso, ok? Um outro ponto importante, não tome banho nu com seus filhos. Seja você pai ou mãe, não normalize a nudez para seus filhos. Como eu disse, a exclusividade do corpo é para o matrimônio. Então, se pai e mãe ficam nus diante dos filhos, vão normalizando a nudez. Quando uma pessoa má se colocar diante dos seus filhos,
os seus filhos não vão ter um escândalo, um choque, eles não vão sentir a presença do perigo, porque eles já estão naturalizados com a nudez do adulto. Então olha como é perigoso isso, né? Eu acho excessivo. Não, é perigoso. Nosso dever é proteger a criança, nosso dever é proteger nossos filhos. Se a nudez se torna normal para a criança, o abusador ele tem uma vantagem. A gente deu vantagem para o abusador. Então, não normalize a nudez. Então, se você vai tomar banho com seu filho, tome com roupas íntimas ou com short, para que a nudez não seja naturalizada, ok? Não, como eu disse, não, quando ela sentar no colo, não deixe que seu corpo faça contato com a genitália infantil, não beije na boca, beije no rosto e tal, mesmo sendo, na sua análise, um ato de pureza. Estou dando um conselho aqui, não quero normalizar a sua vida. Aproveita essa situação para trazer um fundamento de proteção da infância, de alerta e coisa do tipo, ok? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a vida do pastor. Em nome de